Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Vamos lá, vamos falar sobre avaliação diagnóstica, sondagem. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Prontinho, coloquei aqui. Olá, pessoal. Como vocês estão? Onde vocês estão? Coloquem aí para mim. Boa noite, pessoal. Que bom ver vocês aqui. Olha quanta gente, que delícia. Vamos falar um pouquinho sobre esse retorno. Boa noite. Olha, pessoal que já está inscrito no meu workshop de alfabetização, que eu sei aí, já vi pelos nomes de vocês. Que legal. Muito bem. Vamos falar aí. Vocês já voltaram, gente? Eu sei que tem algumas regiões do país que já voltaram. Boa noite, Angélica, maravilhosa. Ainda um monte de flores. Olha, Angélica, hoje eu acho que eu não estou tão maravilhosa assim, né? Sergipe, propriar Sergipe. Que delícia, deve estar um calorzinho bom aí em Sergipe. Gente, eu tô aqui, tá frio, frio, frio. Olha só quanta gente bacana. Muito bem, pessoal. Vamos lá, coloquem as perguntas de vocês. Boa noite, Glória. Que legal que vocês estão aí. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar a falar sobre retorno, né? No processo de alfabetização. Como é que você... Olha, já tem perguntas aqui, gente. Tem um pontinho de interrogação aí. Coloquem as perguntas de vocês. Não, Sergipe tá frio? Uau, achei que tava quentinho, porque aqui tá frio. Sergipe tá frio. Trabalha até dia 14 na entrada de férias, gente. Meu Deus. Eu sei que tem algumas regiões do país que me contaram, né, que eu vou conversando, vou dando mentoria, que eles retornam às aulas agora. Por conta das festas de São João, fizeram uma modificação no calendário. Então, o pessoal tá retornando aí de volta às aulas. Aqui em São Paulo, a maioria tá de férias. Somente acho que as escolas públicas que retornam antes também. Bom, pessoal, então vamos lá. Tem pontinho de interrogação para vocês colocarem perguntas. Tem flechinha para vocês encaminharem essa live para as pessoas. E eu trouxe aqui para vocês, vou compartilhar daqui a pouquinho com vocês, algumas sugestões para a gente retomar com as crianças, quem dá aula no processo de alfabetização e pensa, meu Deus, como é que as minhas crianças voltam? Durante sempre o tempo que eu dei aula, a gente sempre tem uma expectativa que aquela criança que não estava conseguindo ler, que volta, né, em agosto, já muito bem estruturada, você fala, nossa, olha, aprendeu a ler em julho. Isso não é verdade, tá? Há sempre um investimento antes dos professores. Então, às vezes, a gente tá lotado de perguntas aqui. Vou tirar as dúvidas de vocês. Podem ir colocando, tá? Tem muitas perguntas aqui, ótimo. É bom que vocês colocam, porque aí a gente fica uma coisa mais dinâmica, né? Já que eu não vejo vocês. Então, primeira coisa, gente, nós temos que entender a diferença de avaliação diagnóstica e uma sondagem no processo de leitura. Então, vou passar para vocês como eu sempre trabalhei, como eu sempre oriento meus professores, né, tanto na coordenação pedagógica e também nessa retomada às aulas. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, no primeiro dia de aula, lógico, uma acolhida, verificar como é que as crianças voltaram, aquele bate-papo, aquela dinâmica, aquela interação. Porém, nesta primeira semana de aula, vocês têm que fazer uma avaliação diagnóstica. O que é essa avaliação diagnóstica? Ela tem que envolver duas áreas do conhecimento. Elas têm que envolver a alfabetização e elas têm que envolver a parte da matemática. A gente não pode esquecer no processo da matemática, porque às vezes o que acontece? A gente imagina que só temos que fazer a avaliação diagnóstica de alfabetização. Não façam isso, tá? Tentem aglutinar, né? Tentem aí abarcar todas as duas áreas do conhecimento. Então, como é que vocês podem pensar numa avaliação diagnóstica e não numa sondagem? A sondagem, você vai fazer um ditado de várias palavras, geralmente 5 palavras e umas 2 frases, e aí você tem uma questão da hipótese silábica que essa criança está. Se ela avançou, se ela não avançou.
Se nós estamos pensando num processo de primeiro ano, em agosto, as crianças não podem mais estar numa fase pré-silábica ou silábica sem valor sonoro. Então, ou seja, em agosto agora, ao você fazer a avaliação diagnóstica com as crianças, e por que eu tô falando de avaliação diagnóstica, eu vou explicar por conta da matemática, é pensar na leitura, na escrita e na oralidade. O que você pode fazer? Gente, tem um monte de pergunta aqui, vou respondendo tudo para vocês, tá? Tem umas... gente, tem um monte de pergunta. Legal, Angélica. A Fabiana. A Fabiana acabou de fazer a pergunta, exatamente essa que eu acabei, de falar. Gente, conforme vocês vão fazendo as perguntas, eu já vou colocando, tá? A Fabi, gente, faz meu curso da Hotmart de alfabetização. Ela, se eu não me engano, ela acho que já está inscrita no workshop de alfabetização, que vai acontecer agora de 29 de julho, gente, presencial. Então, a Fabi fez a pergunta exatamente que eu estou colocando aqui. Já estamos na metade do ano e nessa altura as crianças já devem estar em qual hipótese? Gente, silábica com valor sonoro, tá? Uma criança que está na hipótese, a Fabi, né? Fabi, aproveitei sua pergunta. A gente tem mais perguntas, tá? Conforme eu vou lendo as perguntas e eu vou entrando no assunto, eu já vou respondendo para vocês. Então, infantil 5 é só sondagem para saber que hipótese que está. Célia, vamos lá. Então, Fabi, primeiro ano, vamos pensar no infantil 5 é uma coisa, Célia, primeiro ano, outra coisa. O infantil 5 é uma criança que ainda está na educação infantil. Você vai fazer apenas a sondagem, tá, Célia? Por quê? Para saber se essa criança entende que letras são feitas para escrever palavras, que os números, ela consegue fazer uma relação. Você pode fazer nas duas áreas, de matemática e de português, lá na última etapa da educação infantil. Então, verificar quantidade, numerais, se ela faz essa relação. Se você conta uma história e você divide uma folha em 2 ou 3 partes e pede para essa criança desenhar o começo, o meio e o fim. Se ela sabe escrever o nome dela, se ela faz alguma relação do nome dela com a relação de outros amigos, isso lá na educação infantil. Isso é muito importante. No primeiro ano, agosto, as crianças têm que estar numa hipótese silábica com valor sonoro. Por quê? Mesmo que ainda, se na pré-silábica a gente está atrasada. Silábica sem valor sonoro, que ainda não consegue... Por exemplo, ela vai escrever... Vou mostrar aqui para vocês uma. Deixa eu só tirar a pergunta da Fabi aqui. Já respondo as outras. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, essa é uma avaliação diagnóstica de primeiro ano. Então, você está em agosto. E aí, a primeira palavra é lua, pipa... Deixa eu colocar aqui que eu já vou falando todas as palavras que foram ditadas. Ó, lua, ela escreveu ua. Então, ela já tá no valor silábico com valor sonoro. Pensando nessa criança com valor sonoro, nos chama também muita atenção, porque ainda ela tá muito longe de alguns processos. Pipa, ela escreve pi. A de baixo é papai. Coelho. E a última é lata. Então, ou seja, ela ainda não tá totalmente no silábico com valor sonoro. O coelho, ela até consegue, ó, coelho, né? Papai. Então, tá faltando um i aí, para poder dar o som do papai. Porque a gente não fala papá, né? A gente fala papai. Pipa, ela até arriscou o i, mas não colocou o pá. Então, ou seja, essa criança em agosto de primeiro ano... nos chama muito a atenção. Ela não poderia estar nessa hipótese. Ela vai avançar? Vai. Mas uma criança de 6 anos tinha que estar um pouquinho mais à frente. Então, assim, ela não está muito aquém. Se você investir, se você fizer intervenções, ela vai avançar? Vai, tá? Porque ela está dentro do processo. O importante é entender se essas crianças estão dentro do processo. Isso você tem que saber quanto professor, tá bom? Se essa criança está ou não dentro do processo. Deixa eu ver outras perguntas aqui, a gente já vou respondendo para vocês. Deixa eu parar aqui de compartilhar.
tá? A Angélica falou do TEA, já te respondo também, tá, Angélica? Então, primeira coisa, gente, façam a diagnóstica de português e matemática. Como é que você pode fazer a sondagem, tá? Vou falar diagnóstica de português. Conta uma história e contextualiza a sua aula. Então, nessa primeira semana de agosto, você pega lá, conta uma história. Eu gosto de algumas histórias mais curtinhas, que deem para a criança compreender o enredo. Então, os pais também podem fazer isso, tá? Em casa. Eu sei que tem muitos pais que me assistem, que me acompanham aqui. Então, você pega um livrinho, conta a história para a criança, fecha o livro. E dessa história você tira as palavras principais. Então, por exemplo, nessa história teve coelho, teve o papagaio, teve o leão. Imagine que foi uma história ali com vários animais. Você tira dessa história umas 5 palavrinhas. Pede para a criança escrever. Acabou, gente, minha avaliação diagnóstica não acaba aí, tá? A criança escreveu. Embaixo você vai pedir para ela desenhar o que ela entendeu da história, o que ela mais gostou da história. Por quê? Porque você vai pensar em 2 momentos. Uma análise desse desenho, porque analisar... Gente, vocês analisam desenho no primeiro ano? Precisa, tá? Tem muito material bom que dá para vocês fazerem análise do desenho infantil. Por quê? Eu vou até mostrar, eu tenho aqui deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui... Ó, até vou pegar aqui de uma criança. Por que você vai analisar o desenho da criança? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é uma criança de primeiro ano em agosto. Essa criança ama super-heróis. E eu contei uma história. Ó, olha isso aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Eu não coloquei na tela, tá? Eu contei, aí foi uma avaliação diagnóstica. Eu contei uma história de uma menina que ela estava preparando uns docinhos para a festa e esses docinhos caíram no chão. E ela saiu correndo e ela foi para o jardim em busca de ajuda, porque a festa estava chegando e ela não sabia como ajudar. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma sondagem. Vou falar de novo, tá, gente? A gente vai falando sondagem, mas não é. Eu pedi para essa criança, 6 anos, tá? Agora, agosto. Escrever as várias palavrinhas do que eu contei. Então, festa de aniversário, bexiga, bolo, doces, brigadeiro. Eu fiz o ditado, ele escreveu o ditado, eu não tô com o ditado aqui. E depois eu pedi que a criança desenhasse a história. Vejam aqui, ó, gente. Então, o que eu olho aqui num desenho? Gente, vocês sabem fazer análise? Então, você vai fazer uma análise do desenho, você vai fazer uma análise da linguagem escrita e depois vocês têm que ter uma tabela, tá? Uma tabela, essa tabela é muito importante. Isso eu vou ensinar no workshop para vocês. Aí, nessa tabela, você vai anotar como é que essa criança tá na escrita, como é que ela tá, se ela sabe ler as palavrinhas que ela escreveu. Enquanto eles estão desenhando, o que você vai fazendo? Vai passando de mesa em mesa e vai pedindo para as crianças lerem. E aí você vai anotando na sua tabela a leitura, a escrita, enquanto eles desenham, tá? Então, ou seja, gente, você tem uma sala lá de 20 alunos, de 30 alunos. Faz isso, que é uma ótima, tá bom? Eu sei, gente, porque às vezes algumas pessoas fazem assim, ai, Renato, como eu vou fazer leitura 1 por 1 da sala de aula? Você contou a história, você discutiu com eles, enquanto eles estão fazendo o desenho, você tá lá, ó, passando de mesa em mesa. Eles não precisam ler 10 palavras, seleciona 5 palavrinhas. E aí você faz a leitura. E lá vai você, professor, com a sua tabelinha, anotando. Aí você vai fazer a análise do desenho. Por exemplo, tem crianças, esse aqui, tá? Que eu fiz. É uma criança, como eu falei, quem entrou agora, gente, pode fazer as perguntinhas, tá? Angélica, eu não esqueci da sua pergunta. Gente, põe as perguntinhas no ponto de interrogação, porque aí é mais fácil para eu não passar as perguntas, tá bom? Então, aí o que eu analiso? Gente, olha o tamanho desses braços, tá? Isso é uma análise do desenho infantil, ou seja, braços muito fora da realidade para uma criança de 6 anos. Olha outra coisa, dá para vocês verem? Ó, não tem boca, não tem nariz, não tem cabelo, só tem olhos, tá? Vejam aqui, aí olha os pés, não tem pés, tá? Não tem pés. Olha as mãos,
muito com garras. Então, isso vai fazendo. Quando eu tô no consultório, lógico que eu faço análise do desenho infantil. Então, o professor tem que fazer também análise do desenho infantil. Desenhos imaturos, criança. Porque assim, essa é uma idade, gente, que essa criança, ó, tem até pescoço, mas não tem mais nada, não tem mais nenhum tipo de detalhe, tá? Mas tem uma coisa que eu gosto quando a criança faz isso. A criança está dentro da realidade. Ela desenhou, ó, o chão. Ela desenhou o chão de ponta a ponta da folha, tá? Então, ou seja, tem um desenho, não tô com ele aqui, que eu fiz a mesma coisa. Gente, a criança desenhou ela bem pequenininha aqui e a folha inteira em branco. É uma criança que tá com uma autoestima baixa, que ela não tem autoconhecimento, ela não se reconhece dentro do espaço que ela ocupa. Então, análise do desenho. Gente, vocês entenderam, então, como é que a gente vai fazer a avaliação diagnóstica de português? Então, voltando aí, gente, professora assim, né? Volta milhões de vezes. Conta uma história, contextualiza essa história, pede para as crianças. Ah, Fabi, fica a dica de um curso sobre o assunto, Renata. Fabi, no workshop eu vou falar sobre isso, hein? Tá? Então, quem está no workshop, gente, de alfabetização, que é o lançamento do meu livro... A criança tinha a mesma idade que essa. Quem fez a pergunta? Ana, 6 anos e 4 meses, tá? Ó, eu fiz sábado essa atividade no consultório. Ou seja, uma criança na metade do primeiro ano, que vai agora... Eu não paro, Rita, não paro. Tá? Então, essa é uma criança que está na metade do primeiro ano, que volta para agosto. Então, a sala de aula. Então, a gente, no workshop de alfabetização, eu vou pedir para vocês, eu vou ensinar vocês a fazerem esse tipo de avaliação diagnóstica e fazer o registro dessa avaliação diagnóstica bem preciso, tá? Por cores. Gente, quem vai participar do workshop vai receber material, vai receber kit, vai receber o baralho, vai receber a régua da leitura, que eu não tô com a régua da leitura aqui, com a régua da leitura, quando a gente usa a régua da leitura, quando a gente não usa a régua da leitura. E eu vou trabalhar um pouquinho dessa análise do desenho infantil relacionado com a alfabetização, tá bom? Então, essa é a avaliação de linguagem que vocês vão fazer com as crianças. Aí você acabou a avaliação de linguagem, você vai fazer uma avaliação de matemática. Como você vai fazer essa avaliação de matemática? Você pode fazer um jogo, um bingo, um dominó, mas importantíssimo, o que não pode faltar na avaliação de matemática de um primeiro ano, numerais, tá? Pelo menos até 30. Eu sei que no primeiro ano a gente vai até o 100, tá? Por conta da BNCC. Mas imaginem que nós estamos tô falando agosto, você voltou. Então, pelo menos, gente, até 30. Essa criança precisa reconhecer os números, identificar os números, quantificar os números. Então, esse é o primeiro ponto. Na matemática ainda, você vai dar algumas situações, problemas, onde essa criança consiga fazer adição e subtração. Não a conta armada, mas uma questão intuitiva. Como é que você pode fazer uma questão intuitiva? Vou mostrar aqui para vocês uma avaliação diagnóstica de matemática. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, fiquem aí, gente, não saiam daí, é porque eu vou colocando as imagens. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí que vai... Peraí que eu... Ó, dá pra vocês verem, tá? O que eu fiz aqui é que não vai dar pra ver tudo, mas dá pra vocês entenderem. São fichas com numerais, e aí as crianças jogam o dado, então através de uma brincadeira, você tá na primeira semana, joga o dado, a criança conta os números do dado e ela sorteia um número. Então, ela tem que somar os números que caíram no dado mais a fichinha que eu tirei. E a criança põe o resultado. Então, com isso, você vai fazer uma avaliação diagnóstica. Como você pode fazer também? Você está lá com uma sala de 30 alunos. Você dá uma folha e com os espaços. E aí você fala assim para eles, olha, presta atenção, eu vou mostrar um número. Você mostra um número, por exemplo, 4. Guarda na cabecinha o número 4. Eles guardam o número 4. Aí você fala assim, aí você contextualiza. Nossa, olha só, a professora estava nas férias e ela encontrou 4 cachorrinhos.
Nesse caminho, ela falou, nossa, mas esses cachorrinhos são tão lindos. Ela atravessou a rua e ela encontrou... Gente, tô sendo muito lúdica, tá? Vocês vão criando outras histórias. E ela viu mais 2 gatinhos atravessando essa rua. Quantos animais a professora encontrou ao mesmo tempo? Tudo. E aí a criança vai colocando. Então você vai fazendo essa avaliação diagnóstica com toda a turma junta, tá? Vamos lá, gente, tem muitas perguntas aqui. E aí, então, o que é importante das crianças saberem? De português, eu já disse. Matemática, reconhecer os numerais até 30. Você pode fazer o ditado. Noção da adição, noção da subtração. Importante também, sequência lógica. Então, você pode dar uma sequência. Vou mostrar aqui para vocês uma que eu fiz. Que você trabalha, ó... Vou mostrar aqui pra vocês, gente, que dá pra vocês trabalharem com as crianças na sala de aula. Você põe formas geométricas, ó, mas pode ser de formas geométricas ou pode ser essa daqui, ó. Essa daqui tá no meu curso de alfabetização. Gente, quem tá no Hotmart tem essa folha, tá? Então, você tem as flechas e a criança tem que pintar de acordo com a lateralidade. Então, dá para você fazer. Sequência lógica de formas geométricas. Você põe lá quadrado, triângulo, quadrado, círculo. E a criança tem que continuar quadrado, triângulo, círculo, tá? Nessa sequência. Então, vamos lá, gente. Algumas perguntas aqui, tá? Vou usar algumas... Peraí. A Angélica. Renata, tem análise do desenho nas fases das garatujas? Tem, Angélica. Tem muito material bom de análise de desenhos. Gente, as crianças começam a desenhar primeiro pela aquela cabeça gigante, né? Então, ou seja, a cabeça é muito grande, os olhos são muito grandes e não tem detalhes. Isso é muito comum acontecer e faz parte da evolução do desenho da figura humana. O que eu gosto de pedir de desenhos? Na sala de aula e no consultório. Vocês podem fazer isso nessa semana de avaliação diagnóstica. Pedir o desenho dessa história que você contou, tá? Que aí você tem uma noção do que a criança compreendeu de fluência leitora, da compreensão leitora, da questão da memória auditiva, se ela consegue relacionar, se ela não inclui nesse desenho personagens que você não disse. Por exemplo, eu tenho um aqui que eu contei a história, o aluno colocou Homem-Aranha. Eu não falei nada de Homem-Aranha dentro da história, mas ele quis desenhar. Então, você percebe que, assim, ele se perdeu nesse processo da história, tá? Então, a história da figura humana, a história da família. Então, assim, você pede para a criança desenhar uma família. Como eu peço? Eu falo assim, desenha para mim uma família, qualquer família. Pode ser família de animais, família de pessoas, você escolhe, tá? Então, é muito importante a questão do desenho. Isso, o professor, gente... Não precisa ser nenhum especialista psicopedagogo. É lógico que a psicopedagogia vai te trazer algumas informações importantes. Mas o professor também tem que fazer análise do desenho, tá? Faz parte até de você entender a maturidade. Por exemplo, a criança não está sendo alfabetizada. Você não consegue falar assim, mas o que está acontecendo com ela? Aí você percebe um desenho infantilizado, não consegue pintar dentro dos limites, né? Não tem, por exemplo, esse que eu mostrei para vocês, né? Por exemplo, não tem chão, às vezes a criança desenha ela aqui muito pequenininha, tá? Então, é normal a criança desenhar os bonecos com as cabeças muito grandes? Sim, Bia, normal, tá? Quando eles são pequenos. Depois, já tem que estar proporcional, cabeça, corpo. E tem que ter detalhes. Então, por exemplo, vejam aqui nesse desenho, que ó, olha os pés, tá? Olha as mãos com garras. Então, a gente já começa a perceber isso. Angélica, sim, escrevi. Eu tenho meu livro de neuropsicopedagogia que tem um capítulo que fala sobre os desenhos. Mas tem livros... A Nancy, ela até faleceu há pouco tempo, né? Rabelo. Ela era uma especialista em desenho, gente. Eu, assim, de verdade, eu aconselho muito o material dela, tá? Eu acho que o meu é um capítulo apenas para falar da importância do desenho dentro do consultório. Mas da Nancy, eu acho que para mim ela é uma das referências na análise do desenho infantil. Então...
procura pela Nancy, né? Ela faleceu, nos deixou há pouco tempo, acho que não faz nem 6 meses. E eu tive o prazer de fazer cursos com ela, né? De encontrá-la em congressos. Então, acho que, assim, se eu fosse dar uma sugestão, daria uma sugestão para o livro dela, tá bom? Que é o melhor. Então, vamos lá, gente. Deu para vocês entenderem, então, essas 2 avaliações que vocês devem fazer? Outras perguntas aqui. Peraí, vou colocando aqui. Quais estratégias mais eficientes para ensinar a subtração? Rose, na educação infantil, a gente já pode entrar com a subtração, tá bom? E você pode fazer com noção intuitiva. Então, jogos, aí eu perdi figurinhas, depois eu ganhei mais figurinhas, depois eu perdi mais figurinhas, eu dei as figurinhas dessa forma. Agora, sempre com material concreto. E aí, gente, lá vou eu falar de quem? Material dourado. O material dourado, pra mim, ele é incrível. Outro dia eu ouvi algumas pessoas falando, não, que é besteira usar o material dourado. Gente, não é, tá? Eu uso o material dourado, inclusive para quem tem descalculia, e eu tenho bons resultados, tá, Rose? Então, a melhor coisa é o material dourado para que a criança entenda essa troca. No meu canal do YouTube tem um vídeo falando de como ensinar a subtração e essa troca, tá? Que eu acho que é bem bacana de você estar olhando lá. Vamos lá, gente. Se vocês colocarem as perguntas para mim, fica mais fácil aqui. Então, outras perguntas. Angélica, como devo proceder com menina de 2 anos e 4 meses de TEA? Então, gente, nós temos que pensar que uma criança de 2 anos e 4 meses que reconhece letras e números precisa tomar cuidado. Por quê? Porque ela pode ter hiperlexia. E isso também é comum acontecer no TEA, no transtorno do espectro autista. Então, são crianças que não precisam de uma direção no processo de alfabetização e acabam sendo foco de interesse. Minha sugestão, tá, Angélica? Não estimula, porque essa criança precisa desenvolver outras habilidades. Então, geralmente, se você estimular, o que vai acontecer? Ela é o foco de interesse dela, letras e números. Ela vai adorar e ela vai acabar se interessando cada vez mais. Você não vai cortar a princípio até você criar um vínculo, mas 2 anos e 4 meses estimula outras habilidades, porque provavelmente se ela tem o TEA, ela deve ter lacunas em outros processos, por exemplo, seja a entender o comando de alguém, seja na comunicação social, seja em habilidades motoras. Então, estimula, faça uma avaliação com ela e verifica quais são os prejuízos que ela tem, em quais áreas, e você faz esse estímulo, tá bom? Pessoal, tem algumas perguntas aqui sobre o meu curso. O workshop de alfabetização acontece dia 29 de julho, presencialmente, aqui em São Paulo. 50% das vagas já estão preenchidas. É um curso pequeno, público pequeno, para que a gente possa realmente trabalhar. Nós vamos trabalhar em grupo. Eu vou mostrar para vocês a tabela que eu uso, tá? Que bom, Angélica, você tá no caminho certo, que bom, tá? Gente, tem mais perguntas aqui, podem colocando, pergunta. E eu vou respondendo, tá? Quem for participar, gente, do workshop, vai receber material, vai receber um kit com atividades que nós vamos fazer lá, vai receber o baralho de pareamento, vai receber a régua da leitura, depois vai receber em PDF um e-book também que tá sendo... Não, Tati, não vai ser online, tá? Porque o pessoal tá pedindo também, porque como nós vamos trabalhar muito com prática, então vai ser um trabalho, é um workshop, não vai ser uma palestra. Então eu até tentei ver se eu conseguia fazer simultaneamente para o pessoal ter esse contato híbrido, mas, gente, não deu muito certo, né? Precisa de infelizmente, um grande investimento, aí acabou não conseguindo. Então, vai ser só presencialmente mesmo. E aí, quem for participar do workshop, gente, tem um super desconto pro curso comigo e com o Fernando Lauria, que é dia 12 de agosto, Neurociência e Educação Infantil, tá bom? Vai ser no mesmo espaço e a gente começa aí a nossa turnê. Gente, vamos lá, coloquem mais perguntas. Ai, Tati, você é da Bahia. Gente, nós vamos ter um congresso online gratuito, dia 9 e 10 de agosto, tá? Com alguns palestrantes. Esse vai ser gratuito, online. Então, assim, a gente tenta fazer, né?
Vocês me conhecem, então assim, eu tento fazer para atender a todos os públicos. Mas esse, infelizmente, faz o seguinte, Tati, chama que eu vou lá pra Bahia. Aí eu faço workshop lá, vou amar fazer na Bahia. Gente, vamos lá, mais perguntas, tá? Deixa eu ver aqui que tem... Quem fez perguntas? Gente, eu acho que eu acabei deletando algumas perguntas. Se vocês puderem colocar de novo, tá? É aqui, gente. Ó, outra pergunta. Quanto às sondagens, qual o número ideal de quantidade de palavras que vocês podem fazer? Gente, façam mais ou menos 5 palavras. Igual eu fiz aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá? 5 palavrinhas. Então, você contou a história, a criança reproduziu as 5 palavras. É a melhor quantidade que vocês podem estar fazendo, tá bom? Gente, tem mais perguntas aqui. Vamos lá, vamos colocando. Tati, posso ir para Bahia, tá? Sobre a família, gente, aqui vem uma pergunta da família. Como a família pode... Ai, peraí, quase que eu desligo aqui. Como é que a família pode estimular... Gente, primeiro, a alfabetização, ela não acontece só dentro da escola. Ela tem que acontecer com a família. Eu acabei de receber um vídeo de uma mãe agora, que eu atendo no consultório, toda feliz, que ela falou assim, foi o primeiro livro inteiro que a criança leu. E não só ler, tem que compreender. A alfabetização, gente, temos que parar de achar que é codificar e decodificar os símbolos. Não é só isso. Eu tenho que ter o entendimento. Por isso que eu trabalho... todo mundo fala, Renata, por que você usa um multiletramento? Porque as crianças estão nesse mundo letrado. Eu não posso fazer uma sondagem, né? Vou falar da palavra sondagem com palavras, quer ver? Eu vou mostrar para vocês uma aqui. Com palavras isoladas. Eu posso até usar, mas se eu contextualizar ela vai ficar muito melhor. Olha, gente, olha aqui, ó. A mesma criança, tá? Vejam aqui, ó. A mesma criança, ó, mesma criança. Vejam aqui, lembra que eu falei pra vocês que ele tinha misturado e ele colocou o Homem-Aranha lá? Ó, ele desenhou e desenhou aqui, aí ele falou pra mim que era uma tarântula, porque ele gosta muito do Homem-Aranha. Ou seja, colocou personagens que não tinham nenhuma relação com o conteúdo. Deixa eu ver. Fabi perguntou, do mesmo campo semântico? Pode, Fabi, pode ser do mesmo campo semântico, mas se você usar... Por isso que eu gosto das histórias, porque quando você usa as histórias, fica mais gostoso para a criança, fica mais contextualizado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, vou mostrando aqui mais alguns para vocês verem. Olha, esse aqui é bem legal também para vocês fazerem sondagem. Olha o que eu faço. Gente, já falei tanto hoje. Ó, eu mostro uma mesa com várias frutas, tá? Essa é uma outra estratégia para vocês fazerem a avaliação diagnóstica. Então, eu mostro aqui, e aí eu conto para eles, eu falo, olha, vamos descobrir as frutas. Aí eu vou fazendo com as crianças. Aí eu falo, atenção, agora eu vou tirar. Eu quero que vocês escrevam 2 frutas que estavam dentro da mesa. Então, eu trabalhei na minha avaliação diagnóstica, não só escrita, mas a questão da memória, Fabi. Então, quando você fala do mesmo grupo semântico, olha aqui, ó, eu trabalhando memória visual e trabalhando a escrita, essa avaliação diagnóstica. Então, é bem bacana. Então, você mostra, tá? Ó, dá um tempo, deixa as crianças olharem, você fala, olha, quero ver quem consegue. Um desafio. Atenção! Aí você esconde. E a criança escreve 2 figuras. Aí você fala, bom, 2? Vamos ver quem lembra mais? Vou dar mais uma chance. O que você está trabalhando? A questão da memória visual, a questão semântica, tá? Tem crianças que olham para você e falam assim, professora, como chama mesmo aquela fruta? Só que se você nomeou antes, você já está introduzindo isso. Você mostra de novo e tampa. E aí a criança escreve. Olha isso, como eu fiz, gente. Mesma coisa, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, aí a criança escreveu. Aí eu dou uma mesinha sem as frutas, ó. Ó, dá pra vocês verem? Foi a mesma coisa, tá? Tati, fica tranquila, vai ficar gravada, tá bom? Gente, ó, a mesma coisa, tá? Então, vocês viram? Ó, eu dei a mesa...
tampei, aí cada criança tem uma folha dessa e eu pedi para anotar. E aí o que você observa? Se as crianças escrevem as palavras na mesma ordem que estava aqui. Então, se você olhar uva, ó, olha que bonitinho, olha, uva. Ah, essa foi uma sondagem feita agora, ser primeiro ano, segundo semestre. Gente, olha aqui, ó, mexerica, né? Olha aqui, ele escreveu aqui, dá pra vocês verem, ó, mexerica, quer dizer, não está escrito, tá? Então, ou seja, para um primeiro ano ainda tá, olha, abacaxi. Vocês conseguem ver aqui, ó. Tá? Esse é um tipo de sondagem que vocês podem fazer, tá? De avaliação diagnóstica. Então, assim, ó, mostrei um monte de coisa pra vocês. São as que eu faço e dá pra vocês fazerem, gente, na sala de aula com a turma. Não precisamos nos restringir, ah, Renata, mas você tá falando de consultório. Não! Dá para você fazer na sala de aula. Eu, quanto coordenadora, gente, eu entro na sala de aula com as turmas de 25 alunos e eu faço a sondagem para a sala inteira, ao mesmo tempo. O que eu faço depois é chamar um a um para poder fazer a leitura. Porque o que acontece? As crianças leem... Deixa eu tirar daqui, Fabi, a sua pergunta. As crianças, elas leem primeiro do que escreve. Tá? Então, uma criança que já começa a ler, mas ainda ela tem dificuldade de escrita, você já vai organizando, falar, bom, então, olha, ela tá dentro do processo. O importante é saber que a criança está dentro do processo, tá bom? Mais algumas perguntas, gente, coloquem aqui outras perguntas que eu vou respondendo para vocês. Então, lembrando vocês, gente, que dia 29 de julho tem um workshop de alfabetização, nós vamos falar sobre tudo isso na prática, vai ter um pouquinho de teoria, mas a maioria do tempo vai ser prática. E vocês vão receber, gente, um material muito legal, exclusivo, tá bom? E vai ser o lançamento do meu novo livro, que é a Alfabetização Consciente, onde no livro, eu acabei de mandar para a editora agora, tá? Fechado o livro. São quase 300 páginas, eu falo que é a Bíblia do professor alfabetizador. Gente, vai falar sobre neurociência, sobre psicomotricidade, sobre método fônico, sobre todas as etapas do método fônico. Rima, aliteração, adição silábica, subtração silábica, transposição silábica. Vocês sabem, gente, trabalhar isso na sala de aula? Então, eu vou ensinar vocês, tá bom? Gente, então era isso. Queria falar um pouquinho disso. A gente vai ter aí vários cursos. Me acompanha, ativem as notificações para que vocês fiquem sabendo de todos os cursos que vão ter. Então, vão ter cursos gratuitos e mais esses 2 presenciais aí, que 29 de julho e 12 de agosto. Sei que tem bastante gente inscrita, tá bom? Gente, muito obrigada. Aproveitem as férias. Qualquer coisa, me chamem no direct. E fiquem aí com as minhas sugestões, façam e depois vocês me contam, porque vai dar muito certo essas avaliações diagnósticas, tá bom? Gente, ó, um beijo, boa noite. Quem tá de férias, aproveita. Quem retorna agora, segunda-feira, gente, ó, mãos à obras, porque agosto, setembro, outubro, novembro é o tempo que a gente tem para alfabetizar essas crianças, tá bom? Gente, um beijo, muito obrigado, boa noite a todos. Tchau, obrigada, Rose, ótimas ideias, que bom. Aproveitem, tá bom, gente? Usem tudo, depois vocês me contem. Tchau, pessoal.